Ibovespa contra CDI. Com o CDI a 13,75% que a gente tem hoje, qual sobe mais no novo governo Lula? Ibovespa ou CDI? Roda aí. Então vamos lá, pessoal, como sempre, meu nome é Bruce Barbosa, estou de volta aqui nesse canal, vocês vão ter que me engolir, que nem o Zagalo. Vamos falar sobre coisa talvez boa, né? CDI contra Ibovespa, qual o melhor investimento para você fazer hoje? E aí, para começar a pensar nisso, o que a gente fez? Falei, cara, vamos olhar o que aconteceu lá nos primeiros 2 governos do Lula, entender o que aconteceu com a Bolsa lá e com os juros, e a gente toma uma opinião sobre o que acontece hoje. Então, 2 coisas precisamos analisar. O que aconteceu no governo Lula lá atrás e o que possivelmente vai acontecer, o que o mercado espera, o que a gente espera, o que você espera. Vou deixar bem aberto aqui, cada um toma a sua própria conclusão. Vamos lá. Então, assim, no primeiro governo Lula, que eu chamei de Lula 1 aqui, o Ibovespa voou, subiu 283% do começo de 2003 até o começo de 2007, né, o final de 2006, contra 96% do CDI. O CDI ainda era poderoso nesse período, mas o Ibovespa foi ainda mais, subiu mais de 3 vezes, ou 3 vezes mais do que o CDI nesse período, né? Então, um período muito bom para a Bolsa, primeiro governo Lula. Agora, no segundo governo Lula, isso até para mim foi um pouco impactante, eu achei que a Bolsa tivesse subido mais mesmo. No Lula 2, a Bolsa apenas empatou com o CDI, então a Bolsa subiu 53%, o CDI subiu 51%, quase a mesma coisa. Por quê? No meio do caminho tinha uma pedra, né? No meio do caminho a gente teve a crise mundial do subprime, então ali em 2007, 2008, 2009 a Bolsa recuperou, acabou fechando o segundo mandato do Lula empatadinha com o CDI. Vamos ver o que aconteceu nesse período. É bastante fácil explicar o que aconteceu com a Bolsa. A Bolsa, como sempre, a longo prazo, ou as cotações, como sempre, a longo prazo, seguem os resultados. Então, o que aconteceu nesse período foi o EBITDA das empresas do Ibovespa subiu 108% no total, né? Nos 2 governos Lula, de 2003 até lá o final de 2010. Então, subiu mais ou menos 18% ao ano, que é um crescimento bastante bom. Se você pensar no CDI a 14, você já está começando a entender onde eu vou, né? CDI a 14, crescimento de EBITDA a 18, que foi um crescimento muito bom, mas é próximo do CDI de hoje, né? Além disso, o EV/EBITDA, quer dizer, o múltiplo das empresas também subiu. A Bolsa negociava coisa de 4 vezes EBITDA lá quando o Lula assumiu, né? A Bolsa estava extremamente barata, como está hoje, a Bolsa hoje está 4 vezes EBITDA. E ela subiu, começou a negociar 8 vezes EBITDA quando o Lula saiu. Por quê? O otimismo da Bolsa ficou maior, então as empresas negociaram a um múltiplo mais alto. Para entender isso é bastante fácil, só pensar no preço por metro quadrado do seu prédio. Vamos falar que você pagou 10 e aí você vendeu por 20. O que aconteceu? Dobrou o valor do seu apartamento, entendeu? É a mesma coisa que acontece nas ações. O EBITDA sobe, mas o múltiplo também varia. Então o EBITDA subiu 108%, o EV/EBITDA, né, o múltiplo ou o preço por metro quadrado do seu apartamento, subiu, dobrou, né? Ele estava em 4 vezes, foi para 8 vezes. Somando essas duas coisas, dá a rentabilidade, que é aqueles quase 300% mais 50%, que dá quase 500% de rentabilidade nos 2 governos Lula. Então é basicamente isso. A gente teve uma expansão de múltiplos junto com o crescimento de EBITDA das empresas. Normalmente essas coisas funcionam juntas, né? Quando as empresas têm um resultado muito bom, o mercado fica mais otimista e acaba pagando mais pelas empresas. Então os múltiplos tendem a subir quando os resultados sobem. Os múltiplos tendem a cair quando o mercado fica mais pessimista. Tipo agora, antes das eleições, os múltiplos caíram justamente porque o mercado ficou mais pessimista, com os juros subindo e com as incertezas econômicas e tudo mais. O que aconteceu com a Selic nos 2 governos Lula? O Lula pegou a Selic lá do Fernando Henrique a 25%, aí você fala, nossa, herança maldita. Não, é porque o próprio Lula causou uma crise no mercado e o Banco Central, que era do Armínio Fraga na época, né, que apoiou o Lula nessa eleição, puxou os juros lá para 25%. Depois, o ministro da Fazenda, que era o Meirelles no primeiro mandato do Lula, se não me engano, puxou também o juro um pouquinho mais para cima para controlar a inflação. Depois a inflação ficou controlada e eles vieram derrubando os juros até 13,25% no final do primeiro governo Lula. Então, no primeiro mandato, o juro caiu pela metade. Estava 25 mais ou menos, caiu para 13, caiu pela metade o CDI, a Selic, né? E depois no segundo governo Lula continuou caindo, caiu e subiu um pouquinho para controlar a inflação, é claro, e fechou a 10,75. Então bem abaixo de onde está hoje, no meio, né? No final do primeiro mandato do Lula, o CDI estava mais ou menos, ou a Selic, né? Estava mais ou menos aonde ela está hoje, né? Hoje ela está em 13,75, ali ele estava a 13,25. Então,
o grande crescimento que a gente teve do Ibovespa no primeiro mandato do Lula também teve muito a ver com essa pressão nos juros, né? Os juros caíram bastante e os múltiplos da Bolsa subiram bastante, então a Bolsa acabou subindo muito. Já no segundo mandato, a gente teve aí um crescimento de resultados das empresas, mas a Selic acabou não caindo muito, teve ali a crise mundial, os resultados das empresas não subiram tanto assim, então a Bolsa ficou mais ou menos empatada com o CDI, que na época também era muito alto, né? Então, se fizer uma média aí entre 13,25 e 10,75, o CDI aí, ou a Selic aí, era mais ou menos uns 11,5% ao ano, que é bastante, é muito alto, né? É difícil o Ibovespa bater mesmo num CDI desse nível. Outra coisa que é bastante interessante, né? Naquela época, o PIB brasileiro crescia muito mais. O PIB crescia mais ou menos 5% ao ano, ou chegou a crescer até nesse patamar mais ou menos, mas crescia muito mais do que hoje. Hoje ele cresce a mais ou menos 2%, esse ano a gente vai crescer 3%, porque o Bolsonaro injetou bastante dinheiro na economia, mas com os juros bem mais altos, né? Demora para os juros darem esse efeito de reduzir o crescimento econômico. Provavelmente no ano que vem a gente vai ter um crescimento aí de 1% ou um pouco menos. Então lá atrás o juro caiu pela metade e o crescimento era muito mais forte e o Ibovespa foi muito mais forte. Como vai ser o Ibovespa agora? Vamos primeiro olhar, tem um estudo aqui da WHG, que é a Wealth High Governance, que é basicamente uma gestora com private bank e tudo mais. Fizeram um estudo que eu achei extremamente interessante. Basicamente eles pegaram as várias opções de PEC que eles poderiam aprovar no Congresso, né? Basicamente, teto mantido, sem nenhum aumento de gastos, um aumento de gasto de 100 bilhões sem aumento de impostos por 2 anos, que é o laranja, um aumento de gastos de 175 bilhões com 1% de aumento de impostos para sempre, quer dizer, essa é a mais parecida com o que parece que eles estão votando no Congresso agora, né? Que é um aumento de mais ou menos 145 bi, com uns 20 bi a mais e tal, talvez 160 bi, mas por 2 anos, aqui ele considera para sempre. Então, o que a gente está votando no Congresso é mais ou menos entre o laranja e o azul. E aqui o pior cenário, né? 175 bilhões acima do teto para sempre e sem aumento de impostos. Por que sem aumento de impostos é muito pior? Porque aí você tem um crescimento muito forte da dívida pública, provavelmente o Brasil entra em grande crise. E aí eles fizeram projeções para o real, BRL é o real, né? O real contra o dólar, para o IPCA, quer dizer, para a inflação e para a taxa Selic. Quer dizer, obviamente, quanto mais para a esquerda aqui, né? Quanto mais perto do roxo você tem um IPCA menor, você tem menor gasto do governo, né? Então isso é menos inflacionário, você tem menos impostos, aumento de impostos também é inflacionário, né? Que as pessoas vão ter que pagar mais impostos, o governo vai injetar esse dinheiro na economia, isso é bastante inflacionário. Então, quanto mais perto do roxo, melhor, quanto mais perto do verde, pior. Dá para ver isso nas projeções. Eu vou focar aqui na taxa Selic, que é o mais interessante, né? Basicamente, no melhor cenário, a Selic já conseguiria começar a cair, digamos, no meio de 2023, mais ou menos, que é o que o mercado tinha precificado antes das eleições, né? Ou antes do Lula ganhar as eleições e começar a falar que queria gastar sem nenhuma aderência ao teto ou sem nenhuma regra fiscal. O laranja já puxou uma queda da Selic para algo como o final de 2023, que são 100 bilhões fora do teto, sem aumento de impostos por 2 anos. Já o azul, que é o mais parecido com o que eles estão votando, prevê um aumento da Selic no começo do próximo ano, quer dizer, a inflação não vai convergir para a meta que o Banco Central estava planejando, ele vai precisar subir a Selic, quer dizer, a Selic vai ficar maior ainda que 13,5%, vai para, 14,5%, 14,7%, alguma coisa por aí, e depois só lá no final de 2023 começa a cair, e no final de 2024 ela volta mais ou menos para o patamar que está hoje. Quer dizer, se eles aprovarem o que parece que eles vão aprovar no Congresso agora, que vão votar aí nas próximas semanas, muito provavelmente a gente vai ter um aumento da Selic, uma Selic maior ainda do que a gente tem hoje. Quer dizer, muito contrário do que aconteceu lá no primeiro governo do Lula, quando a Selic caiu pela metade e o PIB era muito forte. Agora o que acontece? O PIB é muito mais fraco e a Selic está subindo e não está caindo. Então, assim, a perspectiva é bem negativa para o Ibovespa. Uma outra forma que eu acho bem interessante de olhar se o Ibovespa vai ganhar do CDI é fazer uma simples conta. Você fala, cara, esquece que a Selic vai subir. Faz a conta com a Selic atual, né, com o CDI atual.
Hoje o Ibovespa está mais ou menos 110 mil pontos, certo? Então se você pega 13,75% ao ano, que é o valor da Selic hoje, se você investir seu dinheiro na Selic, você ganha 13,75% ao ano, com um risco muito baixo, né? Não chacoalha, você pode sacar em D mais zero. Que mais? Não tem risco de alguma empresa ir mal, não tem risco de você errar, não tem risco de crise lá fora. Assim, é o negócio mais seguro para investir na economia brasileira, é o CDI, e você ganha 14% ao ano, 13,75%, né? Então vamos fazer essa conta. Hoje o Ibovespa 110 mil pontos, certo? Daqui a um ano, se você investir, se o Ibovespa render a mesma coisa que o CDI, o Ibovespa precisa estar a 125 mil pontos. Então, final de 23, 125 mil pontos. Final de 24, então em 2 anos, você ganha 3,75, depois mais 3,75, o Ibovespa teria que estar a 142 mil pontos. 2025, 163 mil pontos. E no final do primeiro governo do Lula, né, na verdade o terceiro governo dele, mas o primeiro governo, o final deste governo dele, a Bolsa teria que estar a 184 mil pontos para empatar com o CDI. Aí você me diz, você acha que a Bolsa vai estar aonde ao final do governo Lula? Agora tem uma coisa a mais ainda. Para você investir na Bolsa, você tem que ganhar mais do que se você investir no CDI, né? Senão não faz nenhum sentido, porque o CDI você saca o dinheiro na hora, o CDI nunca não chacoalha, não vai para lá e para cá, todo dia você ganha, é um negócio inacreditável, um negócio que não existe no mundo. Bom demais. Então assim, para valer a pena investir na Bolsa, você precisa ganhar, uns 20% ao ano, por aí, porque se tem um ganho bem acima do CDI faz sentido, né? CDI de 3,75, você ganha, sei lá, 6,25% a mais que o CDI, 50% a mais que o CDI. Faz todo sentido, parece um negócio legal. Mas se você investir, se o Ibovespa ganhar 20% ao ano nos 4 anos de governo Lula, ela tem que estar a 230 mil pontos lá em 2026. E aí você me diz, o que você acha? A Bolsa vai estar acima ou abaixo de 200 mil pontos no final de 2026? Comenta aqui que eu quero saber. E aí, se você está preocupado que nem eu, achando que o Ibovespa muito dificilmente vai ganhar desse CDI muito alto, claro, se eles mudarem o gasto público, ou se eles mudarem o plano deles de gastar demais e o CDI consegue cair, o Ibovespa vai conseguir subir e aí tudo entra que nem Lula 1. Mas da forma que está desenhado, parece que a gente não vai ser Lula 1, vai ser provavelmente Dilma 1, né? O mercado caindo. Mas tem muitas empresas na Bolsa que ganham muito do Ibovespa, ganham muito do CDI, ganham muito de todo mundo e sem depender da economia nacional, sem depender de CDI, sem depender de nada. Um ótimo exemplo é PetroRio. Por que PetroRio cresce tanto? Porque a produção deles, que cresceu 250% desde, 2019 até hoje, nos últimos 3 anos, vai crescer mais 234% nos próximos anos, né? Nos próximos 2 ou 3 anos. Então o resultado dela vai crescer bastante, ela é dolarizada, ela vende petróleo para fora do Brasil, não depende de governo, não pega dinheiro emprestado no CDI, não depende de economia brasileira, não depende de nada do que acontece aqui, então é maravilhosa. Compre, se você tem dúvida se o Ibovespa vai ganhar do CDI, compre PetroRio. E se você quer entender como a gente encontra empresas tão maravilhosas quanto o PetroRio na Bolsa, eu deixei o link aqui embaixo para o meu livro, Segredos do Investidor de Valor, onde a gente conta detalhadamente como que a gente faz essa seleção, como analisar as empresas, como analisar os balanços, como analisar o mercado, como analisar os múltiplos, como analisar esse crescimento e queda dos múltiplos e como olhar que cotações, obviamente, seguem resultados a longo prazo. Então é isso aí, muito obrigado e até a semana que vem. Tchau, tchau.